Fala, meus queridos, tudo belezinha? Já dei uma desabafada lá no vídeo do time principal, não vou desabafar aqui, mas que foi uma rodadazinha, olha, complicado. Mas se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve. No vídeo de hoje, a gente vai escalar o time de bons e baratos valorização e o time de tiro curto do canal para a 32ª rodada. Embora lá tirar essa zica do corpo. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Ó, isso aqui foi a nossa pontuação do time Olha Mané Cartola Cifrão, né? É o time de valorização do canal. Fez 51 pontos. Até que foi uma pontuação razoável, né? Para a rodada que foi ainda mais com um time de valorização. Rodada difícil, ainda conseguimos valorizar 8,99 cartoletas, certo? Vamos dar uma olhada. Chegamos a um patrimônio de 421,32 cartoletas, certo? O objetivo desse canal aqui é ficar entre os 100 times mais ricos do Cartola e chegar em 500 cartoletas no final do ano. Vamos dar uma olhadinha no Nacional, se a gente ganhou algumas posições. Vamos vir aqui no Nacional e botar para filtrar por patrimônio. No Nacional, por patrimônio, perdemos algumas posições, infelizmente. A gente estava em 250, agora estamos em 263. Realmente é uma briga muito acirrada aí para os times mais ricos aí do Cartola, né? Os times com maior patrimônio. Mas como eu sempre falei, no universo de 9 milhões aí de times, de cartoleiros, é uma pontuação muito boa. Vamos vender o nosso time, né? E vamos escalar de uma vez aí para a 32ª rodada, que já começa amanhã. Vamos lá então para a escalação do nosso time de valorização, né? Como são 3 times, né? Quem já conhece o canal sabe como é que a gente faz aqui. No vídeo lá principal a gente consegue fazer uma explanação. Mas 3 times aqui a gente é obrigado a deixar pronto e falar um pouco sobre cada jogador aqui, né? Principalmente dos jogadores para valorização, certo? Todos os jogadores aqui estão bem desvalorizados para a rodada, tá? Inclusive esses que estão zerados, Wellington Paulista e Edenilson, que não jogaram na última, né? Então eles voltam e estão bem desvalorizados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar com os goleiros aqui, ó. No Olheiro FC, tá? Se a gente ordenar os goleiros para a rodada, o mínimo para valorização, o Felipe Alves é o mais desvalorizado, certo? Vai ter um confronto complicado, eu sei disso, é um clássico, mas geralmente goleiro em clássico costuma brilhar, tá? O Felipe Alves está com uma média de 2,28 jogando em casa, está desvalorizadíssimo, menos 4 pontos para começar a valorizar, certo? Ou seja, pode perder o SG e ainda sofrer 2 gols e fazendo uma DD aí ainda vai valorizar bastante, certo? Não tem grandes médias dentro de casa, né? Mas o Ceará anda cedendo bons pontos para goleiros adversários, tá? Quando joga fora. 7,28 em média, tá? Das últimas 5 partidas, o Ceará fora de casa. Tudo bem, vai ser um clássico, vai ser no Castelão, mas o Ceará também anda cedendo bons pontos para goleiros quando joga em casa, tá? Então acredito que o Felipe Alves aí tem tudo aí para valorizar e valorizar bem. Os nossos zagueiros aqui para valorização vai ser o zagueiro mais desvalorizado para a rodada, o Gabriel, certo? Tá muito desvalorizado, precisa fazer menos 2,8 para começar a valorizar. Tem uma média de 4,06 jogando em casa. É um zagueiro de uma grande regularidade, negativo agora no clássico contra o Flamengo, mas nos demais jogos sempre manteve boas pontuações. Tá? Tem um confronto favorável contra a equipe do Avaí, né? O Avaí cede em média 6,01 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos, ou seja, tem tudo aí para pontuar bem o Gabriel e com isso valorizar bastante. O nosso outro zagueiro vai jogar fora de casa é o Kahneman, um dos melhores zagueiros da rodada, né? O Kahneman está com uma média de 7,1, precisa fazer 0,2 para começar a valorizar. O confronto contra a equipe da Chapecoense é muito favorável. A Chape é o time que mais cedeu pontos jogando em casa para zagueiros visitantes. E eu vou explicar o porquê, tá? Se a gente vier aqui, ó, em gols para zagueiros nas últimas 3 rodadas, já mostrei, mas vou mostrar de novo. A Chape tomou gols em todos os últimos 3 jogos em casa de zagueiros, tá? Principalmente escanteio. Então quem quiser aí, ó, ir com o Jeromel ou com o Kahneman para valorização, até mesmo para pontuação, tá valendo e tá valendo muito a pena, certo? Nossos laterais para essa rodada, para valorização, são 2 laterais também com muito potencial para pontuar e com isso devem valorizar bastante. O primeiro deles é o Jefferson, vai jogar em casa, tem um confronto complicado contra o Santos, tá? Mas o Jefferson tem uma média de 4,65 jogando em casa, precisa fazer menos 1,9 para começar a valorizar, certo? Tem uma regularidade muito grande, negativou aqui contra o Flamengo. Percebam que a maioria de jogadores que jogam contra o Flamengo negativam. Normal, o Flamengo é líder da competição, o melhor time,
Isso é normal, tá? Mas nos demais jogos tem uma regularidade muito boa. Santos cede em média aí 4.12 para laterais nos últimos 5 jogos que jogou em casa, certo? E o Jefferson, mesmo perdendo SG, tem grande chance de pontuar, tá? Outro lateral para valorização do nosso time é o Dani Alves, tá? Tá com uma média de 6.6 jogando em casa. Precisa fazer 1.7 para começar a valorizar, tá bem desvalorizado também. Tem um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, que sempre é muito ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Mas o Daniel Alves, tirando agora a negativada que deu contra o Fluminense, nos demais jogos dentro de casa vinha bem, tá? Eu acredito que tem tudo dar certo, apesar que o Atlético Paranaense não cede muitos pontos para laterais adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Mas se você perceber a média cedida pelo Atlético e a média do Daniel Alves jogando em casa, são bem maiores do que ele precisa para começar a valorizar. O que credencia ele para o nosso time de valorização, certo? Vamos agora para os nossos meias. Os nossos jogadores de meio de campo para valorizar nessa rodada, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, o quinto meio campista mais desvalorizado para a rodada. É o Edenilson, tá? Tá com uma média de 3.68 jogando em casa, precisa fazer menos 1.2. Tem um confronto contra o Fluminense, mas o Inter dentro de casa sempre atua muito bem, é um dos melhores mandantes da competição. O Edenilson não vem fazendo boas pontuações dentro de casa, vem fazendo a média de 1 ponto aí, às vezes até chega a negativar. Mas o Fluminense cede 2.28 para meio campista adversário jogando fora de casa. Então a média cedida pelo Fluminense jogando fora de casa, a média do Edenilson em casa e a pontuação que ele precisa fazer, tá? Menos 1.2, o credencia ele aí para o time de valorização, tá? Mesmo que ele faça 1, 2 pontos, vai valorizar ainda. Nosso outro meio de campo para valorização vai ser o Gerson, tá? O Gerson vai ter um jogo contra o Bahia, certo? Mas o Gerson tá com médias muito boas dentro de casa. A média do Gerson dentro de casa é 5.77. Tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.5, certo? E o Gerson é um jogador de grande regularidade dentro de casa. Assim vai entregar ali a 2, 3, 4 pontos. Se der assistência ou fizer gol, passa dos 7. 8 pontos, 6.8 aqui, 10.8, 7.9 aqui, ó, sem gol, 3 roubadas de bola. É um jogador muito regular. Na vida real aí o Gerson joga muito. Ele é o que é o pêndulo ali daquele time do Flamengo, né? Ele que faz toda a sustentação do meio. A ligação do meio e do ataque. Da zaga e do ataque. O Cartola anda se sacrificando bastante, já que tá jogando como primeiro volante. Se ele jogasse um pouquinho mais avançado, com certeza ia pontuar bem melhor. O Bahia cede em média 3.34 para meio campistas adversários nas últimas 5 rodadas. Isso é muito bom, tá? Porque geralmente a média cedida para um jogador de meio campo não passa de 4 pontos, certo? Então o Gerson tem tudo aí para ir bem na rodada e com isso valorizar bem. Nosso terceiro meio aqui vai ser o Márcio Araújo, certo? Vai ter um confronto difícil contra a equipe do Grêmio. Mas o Márcio Araújo tem uma média de 3.66 jogando em casa. Precisa fazer 0.1 para começar a valorizar, certo? Se a gente perceber aqui, ó, o Márcio Araújo com roubadas de bola, ele mantém uma regularidade. O último jogo contra o São Paulo, perdeu em 3-0, fez 4 roubadas de bola. Contra o Santos, perdeu 2 roubadas de bola. 3 contra o Avaí na vitória, né? 4 roubadas de bola contra o Bahia. Então ele rouba muita bola em casa. E vai ter um confronto contra a equipe do Grêmio, que é uma equipe que tende a jogar com a posse de bola, geralmente 60, 70, 80% da posse de bola do jogo. Como o Grêmio vai reter a posse de bola, vai aumentar as possibilidades do Márcio Araújo ter que marcar e roubar algumas bolas, tá? O Grêmio cede em média 2.93 aí para meio campistas adversários, que isso é um bom sinal também. Acredito que tem tudo aí para o Márcio Araújo conseguir algumas roubadas de bola e valorizar bem. Nossos atacantes aí para o time de valorização para a 32ª rodada. A gente vai pegar o quarto mais desvalorizado, o Elton Paulista. Tem uma média de 6.48 jogando em casa, tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.5. É um clássico, mas o Wellington é cobrador oficial de pênalti do Fortaleza, é um dos artilheiros da competição. E agora com o VAR agora sai muito pênalti toda a rodada, imagina um clássico então. De repente tem chance aí para sair algum pênalti e o Wellington cobrar. O Wellington foi mal no último jogo dentro de casa contra o Galo, certo? Mas nas demais rodadas vinha muito bem, inclusive deu 2 limitadas, na 27ª e na 24ª. Então acredito aí que tem tudo pro Wellington ir bem, né? E pontuar o suficiente para valorizar. Ceará cede em média 3.11 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, né? Apesar que vai ser no Castelão, é um clássico, então praticamente os dois vão se sentir em casa, os dois times. Mas o Hélio tem tudo para ir bem aí, pontuar o suficiente para a valorização. Confirmando aqui, nosso segundo atacante vai ser o Paulo Guerreiro. Guerreiro está com uma média de 5.8 jogando em casa. Vai ter um confronto contra o Fluminense. O Fluminense parece que melhorou aí jogando fora de casa, ganhou do São Paulo o último jogo por 2-0. Mas é muito cedo para dizer ainda. O Guerreiro precisa fazer menos 0.3 para começar a valorizar, certo? Nos últimos jogos dentro de casa, só deu uma assistência, mas não fez gol nos demais e pontuou 2, 3, 4, 5 pontos. Então tem tudo aí para o Guerreiro valorizar e valorizar bem na rodada. O Fluminense série em média 3.3 para atacantes adversários nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Se o Guerreiro por acaso fizer um gol, então vai valorizar e valorizar bastante.
Nosso terceiro e último atacante para a rodada vai ser o Dudu. Tô apostando no Dudu também, coloquei ele lá no time principal. É um clássico contra o Corinthians? É. Corinthians nos últimos confrontos dentro do Allianz Parque levou vantagem sobre o Palmeiras? Levou. Mas como o Cartola anda tão maluco aí nas últimas rodadas, você também tem que escalar às vezes de maneira contrária, certo? E como o Dudu é um grande pontuador dentro do Allianz Parque, tem uma média de 7.11, tá desvalorizado, precisa fazer 0.9, faz muitos pontos sofrendo faltas e clássico geralmente é bem faltoso, tem boas médias dentro de casa, tô apostando no Dudu aí nessa rodada, certo? Corinthians cede em média 4.46 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos que jogou em casa, e o Corinthians anda sofrendo muito gol de atacante adversário, tá? É um clássico, mas se a gente ver aqui, ó, gols para atacantes nas últimas 3 rodadas, ó, a gente vai perceber que o time que mais sofreu gols de atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Corinthians, tá? Por isso aí eu tô apostando no Dudu, certo? E para treinador, a gente vai com Mano Menezes, né? Eu acredito que de todos aqui, o que tem o melhor confronto para pontuar bem é ele. Claro que o Alberto Valentim também é uma boa, tá bem desvalorizado aqui, ó, precisa fazer 0.8 para começar a valorizar. Mas a minha aposta vai ser no Mano, certo? Tô com feeling aí nesse clássico. Assim, ó, a gente tem que deixar de ser clubista no Cartola, certo? Então os corintianos que me perdoem. Quem confia no Corinthians nesse clássico, beleza. Mas é muito cedo ainda para achar que com a saída do Carride, com o Coelho agora assumindo depois daqueles 3-2 dentro de casa, vai mudar tudo. A verdade é que os últimos jogos dentro de casa, o Palmeiras anda confirmando as vitórias e não sofrendo gols. Então eu vou apostar no Mano, certo? Precisa fazer 1.7 para começar a valorizar, tá? Desvalorizado como treinador. Tem uma média de 5.21 jogando em casa. E o Corinthians nos últimos jogos cedeu 4.33 para treinadores adversários quando jogou fora de casa, tá? Então eu tô contando com isso. Eu tô contando como se foi aqui no clássico aqui com o Diniz aqui, ó. Foi 1-0 magrinho, mas fez 7 pontos. E mesmo se faça 2, 3, 4 pontos, sofrendo gols, não tem problema, perdendo jogo, ainda assim vai valorizar, tá certo? Então para um time de valorização, tá valendo muito a pena. Então custando aí, ó, 127.20 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de valorização para a 32ª rodada. Botei de capitão o Felipe Alves, tá? Não pelo potencial de pontuar, não. É porque realmente o goleiro ultimamente anda surpreendendo. E os maiores pontuadores da rodada, né, nas últimas rodadas, principalmente do retorno para cá, tem sido os goleiros. Então vou dar uma apostada nele, mesmo porque esse time, o importante não é pontuar, e sim valorizar. Tá ok? Tá feito, gente? Time de valorização escalado para a 32ª rodada. Já o nosso time de bons e baratos do canal, né? Citudisma, né? BB, certo? Fez 46.03 pontos, né? Aliás, a rodada foi ruim, assim, de maneira geral, certo? Então eu tô muito afim de esquecer a rodada que passou, né? E vamos embora escalar para essa, para ver se a gente consegue fazer uma pontuação melhor. Se bem que, como eu sempre falo, esse time de bons e baratos não é buscando grandes pontuações. Ele serve de suporte para o seu time principal aí, para você pegar um ou outro jogador daqui na falta de cartoletas. Vamos lá então para o nosso time de bons e baratos, né? Custou apenas 95.98 cartoletas. Todos os jogadores que estão aqui, quase todos, eu comentei no vídeo do time principal. Quem quiser dar uma olhadinha, é só ir no card aqui que vai estar aqui em cima ou logo abaixo, tá? Lá no vídeo do time principal eu costumo dar lá 3, 4, 5, 6 opções por posição, tá? E muitos desses jogadores aqui, a grande maioria, eu comentei sobre eles, tá? No vídeo do time principal. O único jogador que eu não falei foi o Igor Gomes, certo? Mas acredito que tem um confronto muito favorável, tá? Contra a equipe do Avaí, certo? O Botafogo tá mal? Tá mal, mas ontem endureceu o jogo contra o Flamengo, certo? Era um clássico? Era. Mas o Botafogo vai jogar em casa, o Avaí tá pior do que o Botafogo precisa confirmar a vitória, né? Até mesmo porque é um confronto direto ali, né? De rebaixamento praticamente, certo? E o Igor Castro tá com uma média de 4.3 jogando em casa, precisa fazer 2.3 para começar a valorizar, certo? Quando faz gol, pontua muito bem, certo? Do contrário, senão vai entregar aí 1, 2, 3 pontos no máximo, certo? Mas o Avaí tá cedendo em média 5.46 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa. Então, como eu tô indo com uma grande quantidade aqui de jogadores do Botafogo, tô indo com o Alex Santana no meio, por causa do chute em média e longa distância, né? Tô indo com o Gabriel atrás, que realmente o Avaí tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa, e o Gabriel é um zagueiro bem regular. Tá, então eu tô indo com o Igor Gomes na frente para ver se faço uma dobradinha aqui e se pontuo bem com o Botafogo contra o Avaí, que é um dos confrontos mais favoráveis da rodada, apesar do Botafogo estar mal, tá? Aqui o Goiás eu tô apostando um pouco do Goiás para ver se o Goiás se recupera dentro de casa, que geralmente dentro de casa joga muito bem. Tem um confronto dificílimo, né? Contra a equipe do Santos.
Mas o Léo Senna geralmente contra grandes equipes consegue roubar uma grande quantidade de bola ali, 5, 6, 7 roubadas de bola por jogo, né? Contra as grandes equipes geralmente assim. O Jefferson tem uma regularidade tremenda e o Michel anda jogando muita bola, né? Eu queria ter alguém aí do ataque aí, porque eu acho que vai ser um confronto com bastante gols, certo? Tô apostando aqui no Luciano na frente, tá? Com um time de bons baratos, tá ótimo. O Luciano tá custando 7.03, tem um confronto muito favorável contra a equipe da Chapecoense. A última vez que alguém visitou a equipe da Chapecoense na Arena Condá foi o São Paulo e meteu uma goleada de 4, né? Então tô botando aqui o Luciano aqui na esperança que o Luciano possa dar uma assistência ou fazer um gol. Assim como eu tô botando o Paulo Vitor no gol, né? A Chape anda com bastante dificuldade de fazer gols. E o último goleiro que jogou lá, que foi o Volpe, mitou, certo? Capitão, eu boto geralmente nesses times de bons e baratos de valorização goleiro, né? Realmente porque pontuação, como eu costumo dizer, não é muito importante para esse time de bons e baratos. Se ele pontuar bem, ótimo, né? Mas você tem que convir que um time custando 95 cartoletas, a chance dele pontuar melhor do que um time que custa 170, por exemplo, é menor, né? Se der certo, ótimo. Mas esse time aqui serve de suporte para você vir aqui pegar um ou outro jogador mais barato e encaixar no seu time, certo? O Apodi comentei no vídeo do time principal, assim como o Jonathan Gomes, né, que é o cobrador oficial de pênalti do CSA. Enfim, todos os jogadores aqui, ó, foram comentados lá no vídeo do time principal, certo? Só o Igor Gomes aqui que deu uma pequena explanaçãozinha, entrei nos dados dele ali para deixar as coisas um pouco mais claras aí, certo? Para não dizer que eu não tinha falado dele, tá? Porque senão fica uma coisa muito maçante. Já falei lá no time principal, daí vou repetir aqui de novo, não. Então quem quiser saber realmente os dados, né, o que eu falei sobre cada jogador que tá aqui nesse time bons baratos, é só lá no time principal que vai estar lá, tá ok, gente? Então custando 95.98 cartoletas, um time bem acessível, bons e baratos, raiz mesmo, raiz, né? Sem enxerto nenhum, tá? Para a 32ª rodada. Pessoal, finalmente por fim o nosso time de tiro curto do canal, né? Fez 24.65, mas assim eu tô rindo porque tiro curto é assim mesmo, tá, gente? Ou você arrisca para se dar bem, certo? Ou então a pontuação geralmente é baixa, tá? Esse mesmo time aqui, ó, que fez 20 e poucos pontos aqui, já ganhou 2 tiros curtos esse ano, né, valendo dinheiro, certo? Um fez 120 e poucos pontos, né, o outro fez 119 pontos. É normal, ou você arrisca e pontua muito bem, né, ou você realmente não acerta o goleiro, o capitão, enfim, a defesa. Por exemplo, aqui São Paulo e Grêmio sofreram gols, assim como meu goleiro também sofreu gol, foi vazado e era capitão. O que acontece aqui da defesa, São Paulo não sofreu gols, nem o Grêmio, e o Danilo, por exemplo, não sofreu gols, né, pelas defesas difíceis que fez. Só aqui já passaria de 60 a 70 pontos, tá? Então, juntamente com o Diniz. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Time de tiro curto é isso, tá? Vamos vender e escalar o nosso time de tiro curto aí para a 32ª rodada. Vamos lá então, pessoal. Esse é o timezinho de tiro curto, né? Que eu preparei para a 32ª rodada, custando 144,65 cartoletas. Um time até bem acessível. Qual foi o meu raciocínio? Eu estou apostando nos sistemas defensivos que sofreram gols na última rodada e decepcionaram. Muita gente vai correr, por exemplo, do São Paulo. Mas eu estou apostando aí no Dani Alves e no Reinaldo, né? Que geralmente tem boas médias dentro de casa. E se por um acaso não perderem o SG contra o Atlético Paranaense, tem tudo aí para pontuar e pontuar muito bem, certo? Muriel, eu acredito que vai ser um dos goleiros mais exigidos para a rodada, né? E tiro curto eu sempre boto o goleiro como capitão. O Inter já mitou alguns goleiros esse ano e acreditei que tem tudo para o Muriel ser exigido. Se ele vai manter o SG ou não, não sei. Se manter o SG e fazer alguma defesa difícil, tem tudo para mitar, tá? Tô indo aqui com o Jeromel e o Kahneman, tá? Porque estão bem desvalorizados, sofreram gols na última rodada e o pessoal talvez possa ficar um pouco desacreditado, né? Apesar de que eu acredito que eles vão ser bem escalados. Mesmo porque eu já mostrei aqui no vídeo anteriormente, a Chape é o time que mais sofreu gols de zagueiro nos últimos 3 jogos, né? Então tô apostando nisso também. E aqui do meio para frente tô fazendo dobradinha. Tô colocando o Everton e o Alisson, porque vão jogar contra a Chapecoense, pior defesa da competição. Tô botando aqui o Alex Santana e o Igor Cássio do Botafogo, porque vão jogar contra a segunda pior defesa da competição. E tô dobrando aqui o Flamengo, né? O Everton Ribeiro no meio e o Gabigol na frente, porque é o ataque mais efetivo, mais ofensivo, tem uma média de 2, 3 gols por partida, certo? Então tô tentando cercar aqui, ó, o meio de campo e ataque que vai jogar contra as piores defesas e o meio campo ataque do melhor ataque da competição, tá certo? E o técnico é Renato Gaúcho, porque eu acredito que todos os confrontos aí, se o Grêmio não sofrer gol, tem tudo para vencer bem da Chapecoense, mesmo sendo fora de casa. Então custando 144,65 cartoletas. Esse aí é o nosso time de tiro curto aí para a 32ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? Time de valorização com os baratos de tiro curto escalados para a 32ª rodada, certo? Amanhã eu quero ver se eu faço uma live. Só não vou gravar para vocês porque eu tenho um compromisso, tá? E eu dependo desse compromisso aí para ver se eu vou conseguir gravar a live ou não, certo? Mas assim, ó, quem não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Quem já é inscrito, fica tranquilo, é só ativar o sininho. Se por um acaso eu for fazer a live,
Não sei se no período da manhã ou no período da tarde, tudo depende desse meu compromisso pessoal, certo? E a hora que eu entrar ao vivo, vocês vão ser notificados sem problema nenhum. Tá certo então, pessoal? Então quem gostou desse vídeo, deixa um like. Quem não é inscrito no canal, como eu falei, se inscreve e ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo e ser avisado quando for ter live, tá? Vou fazer de tudo para fazer a live amanhã, certo? Então se a gente tiver uma live, um grande beijo. Se a gente tiver realmente live amanhã, grande beijo no coração. Até o próximo vídeo e quem sabe até a live de amanhã.